Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 1, hoje vamos trabalhar com o estudo da variação das funções, pessoal. É isso que vamos fazer hoje. Então, basicamente o que vamos fazer? Vamos utilizar a derivada para entender o comportamento do gráfico das funções. É isso que vamos fazer. Por exemplo, se uma função possui raiz, se você conhece a derivada para essa função, isso pode ser respondido, essa pergunta. Ah, a minha função cresce, a minha função decresce. Se você conhece a derivada, isso também pode ser respondido. Ah, o comportamento do gráfico da minha função. Eu consigo ter uma visão muito mais ampla do que acontece com o gráfico dessa função, além de ficar colocando pontinhos para ver o que acontece com a sua imagem. Se você conhece derivada para funções, essa pergunta também pode ser respondida, pessoal. Então, como consequência imediata de você trabalhar com a derivada de funções, você vai conseguir entender o comportamento do gráfico dessas funções, ou melhor, como é que funciona a variação dessas funções. É isso que vamos fazer. E para começar, vamos começar com o seguinte teorema. Esse nosso teorema 1.1 é o TVM, é o chamado Teorema do Valor Médio, é esse o nome que ele recebe, será abreviado por TVM. E o que garante o Teorema do Valor Médio, pessoal? Ele vai garantir o seguinte: se a minha função f for uma função contínua em um intervalo limitado e fechado como esse aqui, AB, essa minha função for derivável no intervalo aberto AB, então existirá pelo menos um C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que f de B menos f de A sobre B menos A. Isso aqui é exatamente a derivada da função f no ponto C. Ou equivalentemente, eu posso reorganizar essa equação 1.1 aqui como sendo igual a f de B menos f de A, igual a derivada da função f no ponto C, que multiplica B menos A, pessoal. Esse C aqui é o C que existe aqui no intervalo AB, certo? Ele existirá. Então, basicamente, você vai olhar para o gráfico dessa função. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui o gráfico dessa minha função, que ele mora em R, no plano. É aqui onde o gráfico mora. Aqui eu vou marcar os valores x. Aqui eu marco os valores para y. E aqui eu tenho uma origem. Aí, pessoal, sei lá, aqui eu tenho o ponto B, o número real B. Não, vou começar com A, né? O número real A. Aqui eu tenho o número real B. Aqui em cima eu tenho o gráfico da minha função, como sendo este gráfico aqui. Vou fazer assim, né, pessoal? Pronto, deixa do jeito que está. Aqui f de A. Aqui eu tenho f de B. Aí eu posso considerar uma reta ligando esses dois pontos A e F de A e o ponto B e F de B. Essa minha reta, eu vou considerar essa minha reta em vermelho. Será essa retinha aqui, pessoal. Ela vai ligar esses dois pontos. Aí o que eu estou dizendo? Ou melhor, o que o teorema do valor médio vai nos dizer? Vai nos dizer o seguinte: se você olhar para essa reta em vermelho, o seu coeficiente
angular, você sabe como que ele é calculado. Nessa nossa reta em vermelho, o coeficiente angular ele é calculado por f de b menos f de a. Tudo isso aqui é dividido por b menos a. É assim que calculamos o coeficiente angular para essa nossa reta. Aí, pessoal, o que o teorema do valor médio vai garantir a você é que entre B e A, você vai garantir a existência de um ponto C, como esse aqui, tal que, quando você olhar para o gráfico da função no ponto C, o que vai acontecer é que você vai conseguir exibir uma reta, que é exatamente a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Ficou meio feio, né, pessoal? Deixa eu pegar e fazer outra reta. Deixa eu fazer assim. Não. Assim. Pronto. Uma reta como essa, que é a reta tangente ao gráfico da função no ponto. E é tal, pessoal, que essa reta tangente ao gráfico da função no ponto, a sua derivada será exatamente esse coeficiente de f de b menos f de a sobre b menos a, porque já vimos que a derivada dessa função ela é o coeficiente angular para essa reta em amarelo, e esse coeficiente angular ele coincide com o coeficiente angular para a reta em vermelho. E para a reta em vermelho eu sei como que ela é dado. É dado por esse quociente de f de b menos f de a. Tudo isso aqui sobre b menos a. Então, geometricamente, o que vai acontecer é isso aqui. Esse C vai existir aqui e essa situação será satisfeita. Essas duas retas são paralelas. Eu consigo medir esse coeficiente angular da reta em vermelho com a derivada da função f no ponto C. É isso que acontece, pessoal. E fornece essa equação aqui bonitinha, que é a equação 1.1. É o que vai garantir o teorema do valor médio. E como é que provamos esse resultado, pessoal? Para me provar esse resultado, eu vou pegar a carona em um outro resultado. Esse outro resultado eu não vou fazer as contas para ele. Vou simplesmente enunciar esse nosso resultado, que é o chamado teorema de Euler. O que diz o teorema de Euler? Ele vai garantir o seguinte, pessoal. Ele vai garantir, pessoal, é assim. Então, seja... eu tenho f, uma função contínua ela é contínua onde? No intervalo limitado e fechado AB. Ela é derivável no intervalo aberto AB. É isso mesmo, pessoal. Aí, se o f de b for igual a f de a, então o que Euler vai me garantir? Vai me garantir que existe pelo menos, então existe pelo menos um C que pertence ao intervalo AB, tal que, quando você derivar essa função f nesse pontinho C, isso aqui tem que ser igual a zero, pessoal. É isso que garante o teorema de Euler. A função é contínua no intervalo limitado AB e fechado, é derivável nesse mesmo intervalo, só que na sua parte aberta, com f de b igual a f de a. Então, existe algum C que pertence ao intervalo AB, tal que a derivada da minha função f no ponto C é igual a zero. Vou utilizar esse resultado, que é o teorema de Euler, para garantir o teorema do valor médio, pessoal.
É isso que vamos fazer. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso, pessoal? Vamos lá. Então, agora eu vou utilizar esse resultado. Então, aplicaremos o teorema de Euler para provar o teorema do valor médio. Como é que eu faço isso? Então, eu vou definir uma função. Quem é a minha função? É a função S, que depende da variável x. Essa minha função ela é dada por f de A mais f de B menos f de A. Tudo isso aqui sobre B menos A, que multiplica x menos A, pessoal. Essa é a função que eu vou definir. Quando você olhar para essa função, o que acontece? Essa minha função ela é uma função que é diferenciável no intervalo aberto AB, ela é contínua em AB, e mais, quando eu olho para essa função, eu percebo que o que, né, pessoal? Eu posso definir uma nova função partindo dessa função. Então, eu defino a função g de x. Quem é a função g de x? É exatamente a função f de x menos essa função s de x. Defino essa função desse jeito em AB. Se o nosso x for igual a b, fica... Não, está correto, porque a s de b faz sentido. A f de a também faz sentido. Essa função ela é derivável no intervalo aberto. Ela é contínua no intervalo fechado. E quando eu faço isso, o que temos, pessoal? Temos que a derivada dessa minha função no ponto x qualquer é você derivar a função f menos a derivada da função s. Isso aqui tem que ser considerado no intervalo aberto, no AB. A minha g é diferenciável no intervalo aberto AB, é contínua no intervalo fechado AB. Mas, quando eu olhar para a função g, pessoal, no ponto B, a g no ponto B, ela é igual a f de b menos s no ponto B. Só que a função s no ponto B, essa continha aqui, o quociente de b menos a dividido com b menos a, vai ficar f de a mais f de b menos f de a, que é igual a f de b. Então, isso aqui é igual a zero, é isso? É isso mesmo, fica igual a zero. Não, fica o quê? Fica f de b. Então vai ficar f de b menos f de b, que é igual a zero. Ou seja, isso aqui é f de b menos f de b, que é igual a zero. Quando eu olhar para g no ponto A, isso aqui é igual a quanto, pessoal? Fica f de A menos AS no ponto A. Mas como que AS no ponto A? A menos A vai zerar, fica só f de A. Então isso aqui é igual a f de A menos f de A, que é igual a zero. E agora, pessoal? Ou seja, g
no ponto B é igual a G no ponto A. Logo, se você aplicar o teorema de Euler, você vai garantir que essa função G é tal que eu garanto que existe um C no intervalo aberto AB, que quando eu derivar a função G nesse ponto C, tem que ser igual a zero. Por Euler, eu ganho que existe um Czinho, pelo menos um, no intervalo AB, tal que a derivada da função G no ponto C, isso aqui é igual a zero. Mas o que é a derivada da função G, pessoal? É você derivar f, ou seja, você vai garantir que zero é igual a derivada da função f no ponto C menos a derivada da função s no ponto C, só que a f ponto no ponto C menos a s ponto no ponto C. O que é derivar a função s, pessoal? Derivar a função s é obter simplesmente f de b menos f de a sobre b menos a. É somente isso aqui. Se eu derivar a função s, isso é constante, dá zero, vai ficar esse quociente vezes a derivada dessa função x menos a. Se você derivar a função x menos a, você obtém que a derivada é igual a 1. Então agora eu conheço quem é essa derivada. É somente f de b menos f de a. Eu trago para cá. Então isso aqui é igual a f no ponto C derivado, a derivada de f no ponto C, menos f de b sobre f de a, tudo isso aqui sobre b menos a. Vou colocar aqui entre esse colchete, onde você vai garantir que a derivada da função f no ponto C é igual a f de b menos f de a, tudo isso aqui sobre b menos a, pessoal. É isso aqui. Então conseguimos mostrar o teorema do valor médio. Pronto, tá aqui. Conseguimos fazer a prova desse teorema. Então agora já podemos utilizar esse teorema, que é o teorema do valor médio. Ou seja, eu vou garantir sempre que existe pelo menos um C pertencente ao intervalo AB, tal que a derivada da função f no ponto C é f de b menos f de a sobre b menos a, pessoal. É isso que vai acontecer. Como uma consequência desse teorema, temos o seguinte corolário, que é o corolário 1.2, o que garante esse nosso corolário, pessoal. Se a função f for contínua no intervalo AB, então o que vai acontecer é o seguinte. É claro, ela tem que ser contínua no intervalo AB e derivável no intervalo aberto, pessoal, AB, certo? Deixa eu colocar aqui para não ficar incompleto. Então ela é aqui. Ela tem que ser derivável no aberto. Então o seguinte vai acontecer, pessoal. O seguinte vai acontecer. O que é que acontece, né, pessoal? Se a derivada da função f for maior do que zero para todo x pertencente ao intervalo AB, então f será estritamente crescente no intervalo limitado e fechado AB. Se a derivada da função f for menor do que zero para todo x pertencente ao intervalo AB no aberto, então f será estritamente decrescente nesse intervalo limitado e fechado AB. Então agora, conhecendo-se a derivada da função f, você consegue dizer se a função ela cresce ou se ela decresce.
Basta você olhar para a derivada, maior do que zero, a função é crescente, estritamente crescente. Derivada negativa, a função é estritamente decrescente, pessoal. Como é que argumentamos esse resultado? Ele é uma consequência direta do teorema do valor médio. Por quê, pessoal? Vamos fazer de um modo geral. Pelo teorema do valor médio, eu garanto que existe C que pertence ao intervalo AB, tá ok? A derivada da função f no ponto C, isso aqui é igual a f de B menos f de A, tudo isso aqui sobre B menos A. Só que isso aqui é equivalente você escrever f de B menos f de A. Só que f de B menos f de A, que é igual a B menos A, que multiplica a derivada da função f no ponto C. Aqui eu estou olhando para A e B, pessoal. Só que como eu sei que essa função é diferenciável, aí o que eu tenho que fazer é o seguinte. Ao invés de considerar o intervalo AB, eu posso considerar um subintervalo contido no intervalo AB. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso dividindo aqui por item. No item A, eu vou pegar um S menor do que T. Onde é que eu vou pegar esse S menor do que T? Aqui no intervalo AB. Quando eu faço isso, aí eu vou aplicar essa mesma regra que eu apliquei aqui no intervalo intermediário. Então, pelo teorema do valor médio, eu vou ganhar aqui f de t menos f de s. Isso aqui é a derivada da função f no ponto C, que multiplica s menos t. Aí, pessoal, por hipótese, como a derivada da função f no ponto C ela é maior do que zero, por hipótese, tá aqui, S é maior do que T. Então, aqui é T menos S, né, pessoal? Tá ao contrário. Aqui é T menos S, não é S menos T, não. Aqui é T menos S. Como isso aqui acontece? E T menos S também é maior do que zero, então eu ganho que f de t menos f de s é maior do que zero. Isso aqui vai me dizer que f de t é menor do que f de s. É isso mesmo, pessoal. F de t é menor do que f de s. E aqui acabou. Por quê? Não está ao contrário, né, pessoal? Fica f de t menos f de s. Não, ao contrário. F de t é maior do que f de s. Está ao contrário. É ao contrário. Aqui vai ficar f de t. Escrevi a mesma coisa. Vai ficar f de s menor do que f de t. Então, s menor do que t, eu consegui ganhar que f de s é menor do que f de t. Então, a função ela é estritamente crescente, pessoal. Ela cresce. No item B, eu vou olhar para esse mesmo s menor do que t, nesse meu intervalo AB, e novamente pelo teorema do valor médio,
eu ganho que f de t menos f de s, isso é a derivada da função f no ponto C, que multiplica t menos s. Aí, pessoal, como a derivada da função C, da função f no ponto C, ela é negativa, esse t menos s é maior do que zero, então o que acontece, pessoal? Então eu vou ganhar que f de t menos f de s, isso aqui tem que ser menor do que zero, o que implica que f de t tem que ser menor do que f de s. Então, s menor do que t, eu ganho que f de t é menor do que f de s. A função ela é estritamente decrescente. E com isso, conseguimos mostrar o nosso corolário. A função ela decresce se a derivada for menor do que zero, e a função ela cresce se a derivada for maior do que zero, pessoal. Então, agora você olhando para a derivada, você consegue dizer quando que a função ela é crescente ou quando que a função é decrescente em um dado intervalo. Por exemplo, se você olhar para a função x elevado a 3 menos 2x ao quadrado mais x mais 2, aí eu quero saber onde é que estão os intervalos de crescimento e de decrescimento para essa função, pessoal. Eu vou aplicar o corolário anterior. Por quê, pessoal? Então, temos que essa minha função ela é diferenciável para qualquer número real, ou seja, ela é diferenciável em R. Então, a minha função f de x, que é a função x elevado a 3 menos 2x ao quadrado mais x mais 2, ela é diferenciável em todo o intervalo real. Daí, pessoal, quando você olhar para a derivada dessa função, isso aqui não é mais nada estranho para vocês. Vocês conhecem a derivada dessa função. Vocês sabem fazer essa continha. Isso aqui é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Essa é a derivada da minha função. Eu encontrei uma função polinomial de grau 2. Para essa função, eu consigo muito bem encontrar quem são os intervalos onde a função ela é positiva e onde a função é negativa, pessoal. Não é verdade? Por quê? Quando eu olhar para a minha função derivada, eu posso encontrar os zeros dessa função. Então, assim, quando eu faço 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0, isso aqui vai me dizer que o meu x tem que ser igual a menos b, que é 4, mais ou menos a raiz quadrada de 16, menos 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. Tudo isso aqui sobre 6. Então eu vou ganhar aqui meu x tem que ser igual a 4, mais ou menos 16 menos 12 é igual a 4, raiz de 4 é 2. Tudo isso aqui sobre 6. Então eu ganho que x índice 1 é 1. E eu ganho que x índice 2 é igual a 1/3. Pessoal, então agora eu posso olhar para essa minha função derivada, que é uma função polinomial de grau 2. O que vai acontecer é que para x igual... Acho que o sinal aqui está errado, né, pessoal? O sinal é... Não, tá certo. 4 mais 2, 6.
4 menos 2, 2. Correto, dividido por 2 dá 1 terço. Então eu vou olhar aqui para 1 terço. E vou olhar aqui para 1. Aí a minha função derivada é a função 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Tem concavidade voltada para cima. Então você já sabe que aqui a função ela é negativa. Aqui a função é positiva e aqui a função é positiva. É isso, né, pessoal? Correto. Então, entre 1 terço e 1, a função é negativa. Valores menores do que 1 terço, a função é positiva. Valores maiores do que 1, a função é positiva. É isso mesmo. Então, assim, o que segue-se? Que a minha derivada ela será maior do que zero no intervalo de menos infinito a 1 terço. Aí eu vou unir isso aqui. Aqui ele é limitado aqui num terço. Não, num terço não, ele é aberto. Num terço, tá certo. Aí eu vou juntar isso aqui com o intervalo de 1 a mais infinito, pessoal. Logo, nesse intervalo a minha função ela cresce. Logo, para todo x pertencente ao intervalo de menos infinito a 1 terço, unido com o intervalo de 1 a mais infinito, a minha função f de x ela é crescente. Enquanto que eu vou escrever assim, por outro lado, a minha derivada da função f no ponto x ela é menor do que zero no intervalo de menos 1 terço a 1. Ou seja, o corolário anterior, ele garante que a minha função f de x ela é decrescente no intervalo de 1 terço a 1, pessoal. Então agora eu consegui identificar onde que a minha função cresce e onde que a minha função decresce. Então agora eu posso somente olhar para cá e dizer, já sei onde que a função cresce, já sei onde que a função decresce. Então eu consigo ganhar que a função ela é crescente aqui, ela é decrescente aqui e ela é crescente aqui, pessoal. Então esse é o comportamento da nossa função. Eu já sei onde que ela cresce e onde que ela decresce. Perguntas? Nada? Então vamos para frente, pessoal. Eu tenho um outro exemplo. Eu tenho uma função x ao quadrado menos x sobre 1 mais 3x ao quadrado. Aí eu quero estudar essa função em relação a crescimento e decrescimento. É isso que eu quero fazer. Então, como é que eu estudo essa função em relação ao seu crescimento e ao seu decrescimento, pessoal? É o corolário anterior. Então, o que eu tenho que fazer é derivar essa minha função. Então, note que a nossa função f de x, essa função x ao quadrado menos x, tudo isso aqui sobre 1 mais 3x ao quadrado. Essa minha função ela é diferenciável. Quando é que esse negócio aqui vai zerar esse nosso denominador? Ele não zera. Isso aqui será sempre positivo, isso aqui é não nulo. Então, isso aqui é diferenciável em todo número real, pessoal. Então, essa é a minha função. Ela é diferenciável em todo R.
Isso sendo verdade, o que acontece, pessoal? Ou melhor, isso é verdade. Agora o que eu vou fazer é derivar essa função. Então daí, o que temos? Se eu derivo essa minha função, é derivar esse meu quociente. Vocês sabem como que é derivado um quociente. Derivo o numerador. Eu obtenho 2x menos 1. Multiplico pelo denominador, que é o nosso 1 mais 3x ao quadrado, menos o numerador, que é x ao quadrado menos x, que multiplica a derivada do denominador, que é 6x. Tudo isso aqui, pessoal, sobre o nosso denominador ao quadrado. 1 mais 3x ao quadrado ao quadrado. Fazendo as continhas, essa nossa derivada será o que, pessoal? Deixa eu ver. 2x. Não faço esse 2x conta com ninguém. Não é fácil não, né? Fica 2x. Vou fazer as continhas. Vai ficar 2x mais 6x elevado a 3 menos 1 menos 3x ao quadrado menos 6x elevado a 3 mais 6x ao quadrado. Tudo isso aqui sobre 1 mais 3x ao quadrado ao quadrado. E o que é isso aqui, pessoal? Zerei aqui. Vai ficar somente 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Esse 6x elevado a 3 com menos 6x elevado a 3 eu faço desaparecer. Isso mesmo, pessoal. Só isso. Sobre o nosso denominador, que é 1 mais 3x ao quadrado ao quadrado. E agora, pessoal, o que dá para fazer com isso aí? Nada. A não ser olhar para o sinal da função derivada. Aí o que acontece? Se você olhar para cá, deixa eu escrever. Portanto, a minha função derivada, ela é igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Tudo isso aqui sobre 1 mais 3x ao quadrado ao quadrado. Aí, pessoal, o nosso denominador, ele é positivo. Então, o sinal do meu denominador não vai influenciar na minha função derivada não, certo? No quociente. Então, eu vou olhar simplesmente para o numerador. Então, como? 1 mais 3x ao quadrado ao quadrado. Isso aqui é maior do que zero? As continhas estão certinhas, né, pessoal? Deixa eu conferir. 2x menos 1, x ao quadrado vezes 6x. É correto. É correto. Então, como isso aqui é maior do que zero, então o sinal de positivo ou negativo da minha função derivada, isso aqui depende apenas do nosso numerador, que é o 3x ao quadrado mais 2x menos 1, pessoal. Então, eu vou olhar somente para esse nosso numerador aqui e tirar as conclusões a respeito desse quociente por completo que apareceu aqui, pessoal. Então, quando eu olho para cá, o que acontece? Essa continha eu já fiz? Ainda não, né? Deixa eu olhar se ela foi feita no exercício anterior. Foi não.
Então vamos lá. Então, fazendo 3x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero, o que obtemos, pessoal? Eu obtenho que x ele é igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada desse nosso discriminante, que seria 4 menos... E, pessoal, não é negativo isso aí. Não, mas é mais. Fica b ao quadrado menos 4 vezes 3, 12 vezes menos 1. Dá mais 12. Foi por pouco. Eu achei que fosse dar negativo, mas fomos salvos, pessoal. Tudo isso aqui sobre 6. Eu vou ganhar aqui esse nosso x. Tem que ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 16. Tudo isso aqui sobre 6. Pessoal, isso aqui vai me dizer que esse meu x é igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 16, que é 4. Tudo isso aqui sobre 6. Aí eu vou ganhar que x índice 1, ele é igual a 2 sobre 6, que é 1/3, enquanto que o x índice 2 é menos 6 sobre 6, que é igual a menos 1. Então, aqui eu ganhei duas raízes para essa minha equação do segundo grau. Com elas, eu posso simplesmente olhar para o comportamento da função do segundo grau, que é a função derivada, que é a função polinomial do segundo grau, como sendo a função derivada. Quais são os pontinhos, pessoal? O ponto é menos 1, ponto menos 1, que é esse pontinho aqui, e 1/3, que é esse outro pontinho aqui. Aí eu olho para a função que eu estou considerando, que é o nosso numerador. Essa função tem um gráfico com a parábola com concavidade para cima. Então eu vou ganhar aqui o sinal da minha função polinomial do segundo grau ele é negativo, enquanto que aqui é positivo e aqui é positivo. Deixa eu me ver, correto. Então o que fizemos, pessoal? Então, olhando para cá, eu posso dizer o seguinte, isto é, aqui é para a função derivada, isto é, a minha função derivada, ela será maior do que zero, onde? No intervalo de menos infinito a menos 1, unido com o intervalo de 1/3 a mais infinito, esses intervalos abertos. E essa minha função será negativa, onde? No intervalo de menos 1 a 1/3. Então, agora eu conheço onde que a função derivada ela é positiva e onde que a função derivada é negativa. Aí, se você voltar aqui para o corolário, função derivada positiva é porque a função é crescente. Função derivada negativa é porque a função que você derivou é decrescente. Então, eu volto para cá e digo o seguinte, segue-se que agora eu tenho informação suficiente. A minha função f de x, ela é crescente, isso é estritamente crescente, pessoal. Ela é crescente onde? No intervalo de menos infinito até 1, unido com o intervalo de 1/3 a mais infinito. E decrescente, e a minha f de x ela é decrescente. É menos infinito até menos 1 ali. É menos 1, né? Correto.
e ela é decrescente no intervalo de menos um terço, de menos 1 até um terço, pessoal, que ela decresce. Então, o que vai acontecer é isso. Eu posso olhar para esse mesmo esboço aqui, aí eu olho e faço, ó, minha função aqui ela cresce, aqui a minha função cresce, enquanto que aqui a minha função decresce. Que função que faz isso, pessoal? A função f, que é essa função aqui, ó. Essa função aqui, certo? Então você olhou para a derivada dela para entender o comportamento dessa função. A sua derivada foi que forneceu esse comportamento. E com isso conseguimos fazer mais um exercício. Vamos para o próximo exercício. Eu quero estudar o comportamento em relação a crescimento e decrescimento da função x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, pessoal. Então vamos lá. Vamos ver onde que essa função é diferenciável. Então note que a minha função f de x, que é a função x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, ela é diferenciável onde, pessoal? Ela é diferenciável, ela será sempre diferenciável quando o x for diferente de 1 ou de menos 1, pessoal. Então eu posso olhar para R, eu vou tirar 2 pontos. Eu vou tirar o ponto menos 1 e vou tirar o ponto 1. Porque nesses 2 pontos eu tenho um problema e eu não garanto que essa função é diferenciável nesses 2 pontos. Não. Pessoal, isso aqui de imediato, né? Consegui olhar para cá e entender que isso acontece. Então, o que temos? Eu consigo derivar essa função. Então, derivando essa função, o que vai acontecer? Deixa eu fazer aqui as continhas. Vou derivar essa função para esses pontos aqui, pessoal. Não vou derivar no ponto menos 1 e 1, não. Esses pontos aí seriam um estudo à parte, mas eu acho que a função nem é diferenciável aí. Ela não é contínua nesses pontos. Deixa isso aí de mão. Bora olhar para cá. Então, quando eu derivar essa minha função, eu vou derivar esse quociente. Derivando esse quociente, eu obtenho que isso aqui é 2x, que multiplica... Derivei o numerador, eu obtive 2x. Multiplico pelo denominador. Essa aqui é a regra do quociente, pessoal. Você tem que saber isso aqui. Menos o numerador multiplicado pela derivada do nosso denominador, que no caso é 2x. Tudo isso aqui sobre esse nosso denominador ao quadrado. E agora, pessoal? Essa continha dá para melhorar? Dá. Eu vou aplicar a distributividade aqui. Eu obtenho 2x elevado a 3 menos 2x menos 2x elevado a 3. Tudo isso aqui sobre o nosso denominador ao quadrado. Aí, pessoal, esse 2x elevado a 3 menos 2x elevado a 3 dá zero. Então, o que obtemos? Eu obtenho que a minha função derivada da função f é somente a função menos 2x, tudo isso aqui sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado, aqui para todo x diferente de menos 1 e para todo x diferente de 1. Aí, pessoal, eu vou olhar agora para o sinal dessa minha função derivada. É para ele que eu vou olhar. Onde que a minha função derivada é maior do que zero e onde que ela é menor do que zero. Lembrando que esse nosso denominador, como ele está ao quadrado, ele não vai influenciar no sinal da derivada. Não. Então eu já escrevo aqui. Como
x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui é maior do que zero? Então, o sinal da função derivada, ele depende somente do nosso numerador. Então, o sinal da função derivada depende apenas do nosso numerador, pessoal. Mas se você olhar para esse nosso numerador, tem uma função menos 2x. Pessoal, o que acontece com essa função menos 2x? Vou pegar aqui uma reta para a gente ver o que acontece. Menos 2x. Aí aqui eu vou pegar o zero. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho menos 1. E aqui eu tenho 1. Pessoal, menos 2x. Quando x for maior do que 0, menos 2x é negativo. Então, aqui é negativo, aqui é negativo. Quando esse nosso x for menor do que 0, menos 2x é positivo. Então, aqui é positivo, aqui é positivo. Vou fazer dois furos aqui, porque esses pontos 1 e menos 1 não fazem parte. Fiz aqui dois buracos para excluir esses pontos. Se fosse no GeoGebra, não dava para ver esses buracos, né, pessoal? Como fizemos na tarefa anterior, o GeoGebra não tem essa situação. Então, tem dois buracos aqui. E aí, pessoal, o que eu consigo concluir com isso? A minha função derivada, o sinal dela depende dessa relação aqui. Então a minha função derivada ela será maior do que 0, se esse meu x for menor do que 0 e diferente de 1. E a minha função derivada será menor do que 0, se esse meu x for maior do que 0 e diferente de 1. Então assim, eu já tenho uma conclusão muito boa. Por quê? A minha função derivada será maior do que 0 para todo x maior do que 0. X diferente de 1. X maior do que 0. Com esse meu x diferente de 1. Logo, a função ela cresce se você tomar esses valores. Logo, que função? A função f, não a derivada. Ela é crescente para x maior do que 0, e esse meu x sendo diferente de 1. É x menor que 0, professor. Opa, verdade, pessoal. Menor do que 0 diferente de menos 1. Tá errado aqui, pessoal. Tá errado. Deixa eu ajeitar. Pessoal. X menor do que 0. X diferente de menos 1. X menor do que 0. X diferente de menos 1. Aí quando eu olhar para a função derivada, ela será menor do que 0 para todo x maior do que 0 e esse meu x diferente de 1. Logo, a função que estamos estudando, que é a função f, então a minha f de x, ela é decrescente para x maior do que 0, com esse meu x diferente de 1. Então, agora sim, pessoal, conhecemos essa minha função aqui em relação a crescimento e decrescimento. Ela cresce para x menor do que 0, x diferente de 1, enquanto que ela decresce para x maior do que 0 e x diferente de 1. Isso foi pelo corolário anterior, e esse crescimento e decrescimento está intimamente ligado com o sinal
da sua função derivada. É a nota derivada que vai me dizer onde que a função cresce ou onde que a função decresce. Se você for querer argumentar o crescimento de uma função ou decrescimento sem a derivada, pessoal, pode ser que não seja tão simples, sabia? Pode ser que a tarefa seja mais difícil, mas com a derivada fica mais fácil. É isso mesmo. Deixa eu olhar aqui o chat para ver se tem alguma pergunta. Nada. Nenhuma perguntinha, pessoal. Então vamos para frente. Tem uma outra função. Eu tenho uma função g, que é a função 8x elevado a 3, mais 30x ao quadrado, mais 24x mais 10. Aí eu quero provar que essa função ela admite uma única raiz, pessoal. Essa minha raiz A, onde esse meu A está no intervalo de menos 3 a menos 2. É isso que eu quero fazer. Como é que eu faço essa continha, pessoal? Como é que eu argumento que essa minha função admite uma única raiz? Vamos derivar essa função, né, para ver o que acontece. Vamos derivar. Então, note que essa função ela é diferenciável em todo R. Então, g de x, que é a nossa função 8x elevado a 3, mais 30x ao quadrado, mais 24x mais 10. Ela é diferenciável, que é a mesma coisa que dizer que é derivável. Onde, pessoal? Em R. Ela não tem nenhum ponto de problema. Ela sendo derivável aqui, eu posso derivar essa função. Essa minha função tem como derivada a função 24x ao quadrado mais 60x mais 24. Então, o bom é que a sua função derivada ela caiu para uma função polinomial de segundo grau, que é melhor de trabalhar do que a função de grau 3, né, pessoal? É bem melhor. Então eu vou olhar para essa minha função aqui, que é a função derivada, nossa função polinomial do segundo grau. Pessoal, quando eu olhar para cá, o que acontece? Onde que essa função cresce e onde que essa função decresce? Vou ter que igualar essa função a zero. Então, daí, quando eu faço 24x ao quadrado mais 60x mais 24, isso aqui tudo igual a zero, eu posso dividir todo mundo por quanto, pessoal? 60 é divisível por 2, 5 vezes 2 por 12, 5 vezes 2, 10. Vai 1, 5 vezes 1, posso dividir todo mundo por 12. Então é a mesma coisa que você olhar para 2x ao quadrado mais 5x mais 2 igual a zero. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5, 60. Então eu vou olhar para cá. Ainda é mais simples ainda. Isto é, eu faço essa expressão igual a zero. Eu vou ganhar que x é igual a menos 5, mais ou menos a raiz de 25, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tudo isso aqui sobre 4. Então eu ganho que esse meu x é igual a menos 5, mais ou menos 25 menos 16, pessoal. Fica 9, é isso, né? 16 mais 4, 20, mais 5, 25. Raiz de 9 é 3. Ficou bom. Então eu vou ganhar que o meu x índice 1, menos 5 mais 3, dá menos 2, sobre 4, dá menos 1 meio, enquanto que esse meu x índice 2
é menos 5 ou menos 3? Que é menos 8 dividido por 4 dá menos 2. As duas ficaram negativas. Então agora eu posso olhar para o sinal da minha função derivada. Vou olhar para o sinal da função derivada. Que são os valores? Menos 1/2 e menos 2. Aqui eu tenho menos 2. E aqui eu tenho menos 1/2, pessoal. É isso mesmo, pessoal. Tá tudo certinho. Dá 9, menos 5, menos 3, menos 8. Menos 5, menos 3. Menos 5 mais 3. Tá correto. Tudo certinho. Aí, pessoal, essa minha função derivada é uma função polinomial de segundo grau. Aqui eu sei que ela é negativa, enquanto que aqui e aqui ela é positiva. Com isso, eu consegui entender o sinal da função derivada. Daí eu posso concluir que a minha função cresce, a função f. A função é f, pessoal. Então segue-se que a função f de x ela é crescente para todo x pertencente ao intervalo de menos infinito até menos 2. Isso aqui unido com o intervalo de menos 1/2 a mais infinito, pois a função derivada ela é maior do que zero nesse intervalo, pessoal. Eu concluo isso exatamente por isso aqui. Não é do nada que eu concluí isso, não. O que mais? A função f, eu sei onde ela decresce. F de x, ela é decrescente no intervalo de menos 2 a menos 1/2, pois a função derivada ela é negativa nesse mesmo intervalo, pessoal. Mas o que eu ganho com isso? O que eu quero mostrar é que eu tenho uma única raiz nesse intervalo, não, de menos 3 a menos 2, pessoal. Então, aqui até aqui eu quero garantir que existe uma raiz que é única. E aí, pessoal? Percebam. Menos 3 vai estar onde? O menos 3 está aqui. E o menos 2 está bem aqui. Aqui no menos 3, a função derivada ela é positiva, a função f ela cresce. Aí o que eu vou fazer? Vamos ter que pegar alguma imagem aqui, pessoal. A função ela cresce, não é isso? Então eu tenho que... O que é o f de menos 3? Dá uma imagem simples de se observar. Dá uma imagem bem grande. O f de menos 3 aqui fica negativo, aqui também. Dá uma imagem bem grande. Ela cresce. E no menos 2, o que acontece? Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Note que quando eu olhar para f no ponto menos 3, dá quanto essa imagem, pessoal?
dá 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 8. Tem que pegar a calculadora. Eu tenho uma calculadora aqui. Deixa eu pegar a minha calculadora para fazer essas contas. Teria um valor mais fácil de se pegar. Nada, não tem um. Um não tá pra cá, nem o menos um. Só tem valores difíceis de fazer as contas. Vou fazer as continhas aqui na calculadora, pessoal. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui, minha calculadora. Vamos levar pra lá. Vai ficar 27 vezes 8, que dá igual a 216. Fica negativo. Então fica menos 216, mais 9 vezes 30, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 3, 27, menos 24 vezes 9. Dá quanto 24 vezes 9? Vezes 9 não, vezes 3. 24 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 72, mais 10. Pessoal, dá conta essa continha. 216 mais 72. Deixa eu somar isso aqui com 72. Dá 288. 288 vai ficar negativo, mais 270. Pessoal, fica menos 10, mais 10 que dá 0. Opa, isso aqui é 0. Tá certinho. Tá certo? 288, pessoal. Dá 0 não, ficou 288 menos 70 fica menos 18, mais 10 dá quanto? Menos 18 mais 10, ficou menos 8. É isso, né, pessoal? Ficou menos 8. Confiram aí para ver se está certinho. Então essa imagem é menos 8. Menos 288, menos 18, mais 10. Correto, menos 8. Essa é a imagem da minha função. Então o que vai acontecer, pessoal? Se você tomar valores de x maiores do que menos 3, maiores do que menos 3 estão para cá, até chegar no menos 1/2, a função tende a crescer. Então ela tem que sair de menos 8 e se aproximar de 0. É isso que ela vai fazer mesmo. O que é a imagem da função no ponto menos 2? Vamos olhar para a imagem da função no ponto menos 2. Vamos ver se essa conta é melhor. No menos 2 vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, então fica menos 64. 4 vezes 30, mais 120, menos 48, mais 10. Então, menos 64, mais, faz logo os negativos. Menos 64, menos 48, 8 e 4, 12, sobe 1. 6 e 4, 10, com 1, 11. Ficou menos, mais 130. Aqui deu positivo, né, pessoal? Ficou... se eu completo com 8 dá 20, ficou 18 positivo. Então a imagem dessa minha função no ponto menos 2 é 18 positivo.
Pessoal, então o que está acontecendo é o seguinte. No menos 3, a função tem imagem menos 8. No menos 2, a função tem imagem 8. É isso que está acontecendo. Imagem 18. Como a minha função é contínua, eu garanto pelo teorema do valor intermediário que eu vou garantir que eu tenho um ponto C no intervalo de menos 3 a 2, tal que essa minha função tem que passar pelo zero. Não tem jeito. Então, pelo teorema do valor intermediário, que foi aquele que vocês fizeram na avaliação, existe um C pertencente ao intervalo de menos 3 a menos 2, tal que f no ponto C é exatamente igual a zero. Isso aqui vai acontecer. Então aqui você ganha que isso é verdade. Aí, pessoal, o que mais que dá para fazer? Se você considerar valores maiores do que menos 3, menores do que menos 3, menores do que menos 3, à esquerda de menos 3, a função tende a crescer. Para valores menores, eu produzo uma imagem maior. Então, para valores de x maior do que menos 3, menor. O que tem, pessoal? A função f, ela cresce, não é isso? Então, eu ganho que f de menos 3 tem que ser maior, que a função ela vai crescer. Tende a ser maior do que f de x para os menores, que são a esquerda dele. É isso mesmo, pessoal. Tá correto? F de x é menor do que f de menos 3. É correto, a função cresce. Se os valores de x são maiores do que menos 3, até chegar ao ponto menos 2, a função ela continua crescendo. Eu continuo dizendo que esses meus valores serão menores. Aí tem uma raiz aí. Pessoal, então os valores tenderão a ser menores. Isso aqui vai me dizer que daí eu vou ganhar que essa minha f de x tende a ser menor do que menos 8. Ela tende a ficar negativa, pessoal, para todo x menor do que menos 3. Não é isso? Ela é menor do que menos 8, tá? À esquerda de menos 8. Então, para cá não tenho mais nenhuma raiz, pessoal. Não tenho, porque vai ficar negativo com negativo, não produz raiz. Não produz. Para cá eu não tenho. Pessoal, se eu considerar valores à direita de menos 2, por exemplo, à direita de menos 2, a função decresce. Valores maiores do que menos 2 são maiores do que menos 2. Então a imagem é menor. Vamos lá com paciência para não fazer errado, né, pessoal? Vamos lá. Então, para valores de x maiores, deixa eu escrever assim. Aqui eu tenho menos 2, menor do que x, menor do que menos 1/2. Aqui, isso, a minha função decresce. Então eu ganho que f de x tem que ser menor do que f de menos 2. É isso que vai acontecer. Ela tem que ser menor, pessoal, porque ela decresce.
Eu vou pegar um outro valor que não seja o menos 2. Para não ficar com ponto de problema, pessoal, do menos 2. Vamos pegar outro que está depois do menos 2, entre menos 2 e menos 1,5. Por exemplo, que nesse ponto ela vai acabar zerando, né? Posso considerar o menos 1. No menos 1 fica menos 8, menos 24 dá menos 32, mais 30 dá menos 2, mais 10. Ela é positiva ainda, pessoal. Ela é positiva. E esses valores tendem a ficar menores do que f de menos 2, que por sua vez eu igualo a quanto esse f de menos 2? Menos 18. Isso aqui lá vai ficar menor ainda. Isso aqui tende a ser menor do que menos 18. Menor? Ou é maior? Ela decresce, então f de x é menor do que f de menos 2. É positivo esse 18, né, pessoal? Então trago para cá que ele é positivo. Pessoal, então os valores que estão entre menos 2 e menos 1,5, todos serão positivos. Aqui também eu não tenho raiz, pessoal, desse intervalo de menos 2 a menos 1,5. Não aparece nenhuma raiz. Pessoal, e depois de 1,5, o que vai acontecer? A função cresce. Depois de 1,5 a função cresce. O que vai acontecer depois de 1,5, pessoal? Então, para x maior do que 1,5, a função ela é crescente. A função cresce para x maior do que menos 1,5. Então, como essa função cresce, vamos tomar algum valor que está depois de 1,5, de menos 1,5, para a gente ver o que acontece. Sei lá, se eu tomar esse meu x igual a 0, a imagem da minha função é 10. Para esse meu x igual a 0, a imagem da minha função é 10. Então, note que... Então, como f de 0 é igual a 10, então, quando esse meu x for maior do que 10, o que temos, pessoal? Que a minha função f de x, ela tem que possuir imagem maior do que... Não, maior do que 0. Possuir imagem maior do que 10, que é 0, pessoal. Então, a minha função possui imagem maior do que 10. E daí, pessoal, para depois de 0 eu não consigo encontrar mais nenhuma raiz, porque todo mundo vai ser positivo. Não consigo encontrar nenhuma raiz. Provavelmente aqui também não vai ter nenhuma raiz nesse intervalo de menos 2 de menos 1,5 até 0. Não tem. A função, se eu me aproximar de 1,5, para onde que ela vai, pessoal? A função, se eu faço o x se aproximar de 1,5 pela direita, ela tende a se aproximar de 0. É isso mesmo? De 0 não, né? Vamos ver o que é f de menos 1,5. F não, é g, né, pessoal? Pessoal, aqui é g. Deixa eu trocar esse g aqui por f para não dar problema. Vou trocar ele por f. Então vamos ver o que acontece aqui. Então note que o que é esse nosso f de menos 1,5? Qual é a imagem para menos 1,5, pessoal?
Venho aqui, faço as continhas novamente. Vamos fazer as continhas aqui para enxergar o que é o f de menos 1/2. E a conta fica a seguinte. Fica 8 vezes, fica menos 1/8, mais 30, que multiplica 1/4, menos 24 vezes 1/2, mais 10. É isso mesmo, pessoal. Isso aqui é igual a menos 1, mais 30/4, menos 12, mais 10. Os negativos fornecem menos 13. 30 eu posso dividir por 2, que dá 15/2, mais 10. Então fica menos 26, mais 15, mais 20/2. 15 mais 20 dá 35. 35 menos 26 dá positivo, pessoal. Dá 9/2. É positivo. 9/2, deixa eu levar para lá, para mim não esquecer. Isso aqui positivo. Pessoal, a função ela cresce aqui, no intervalo de menos de 1/2 para mais infinito ela cresce. Então, todo valor que você considerar depois desse número 1/2 será maior do que 9/2, pessoal. Então, daí, quando esse meu x for maior do que menos 1/2, a minha função f de x, ela será maior do que 9/2. Pessoal, então o que está acontecendo, vamos olhar para cá. O que está acontecendo é que para cá a função sempre será positiva. Aqui a função sempre será negativa, é isso? Deixa eu olhar. Cadê, pessoal? Cadê? Não lembro mais. Menos 2 a menos 1/2, menos 2 a menos 1/2. Cadê? Tá aqui. Menos 2 e menos 1/2. A função será menor do que 18. É isso mesmo. Só que sempre positivo, pessoal. Não vai ter nenhum valor zero, porque no menos 1/2 ela é positiva. No menos 2 ela é positiva. Não tem raiz também aqui. Não tem. Para cá, à esquerda de menos 3, todo mundo vai ser negativo. Também não tem raiz. Pessoal, então a única possibilidade de raiz que existe é aqui realmente em menos 3 e menos 2. Não tem outro lugar, pessoal. Então as raízes só vão estar aqui, em menos 3 e menos 2. Portanto, as minhas raízes, ela vai estar no intervalo de menos 3 a menos 2. É onde essa raiz se encontra, pessoal. Então essa minha raiz A, ela mora aqui. Eu vou colocar fechado o intervalo. Mas é o aberto, né, pessoal? É o aberto. É aqui que essa raiz se encontra. Em outro lugar ela não pode estar. De jeito nenhum. Eita, rapaz, deu trabalho. 18, ok, Cleiton. Vamos pra frente. Vamos pra frente porque esse outro exercício ele pede fazer o seguinte. Mostre que para todo x maior do que zero, exponencial de x é maior do que x, pessoal. Agora vamos conseguir comparar essas funções e ver quem é que é maior, se é exponencial de x ou se é x para x maior do que zero. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou considerar a seguinte função. A minha função f de x será a função exponencial de x menos x. O que temos, pessoal? Eu tenho que essa função ela é diferenciável
ela é diferenciável onde, pessoal? Em x maior ou igual do que zero. É isso que vai acontecer. Daí o que eu vou fazer é derivar essa função, pessoal. Daí, derivando essa função, eu obtenho que a sua derivada é igual à exponencial de x menos 1. Como? F no ponto, a derivada da função no ponto 1, ela é igual a quanto, pessoal? A derivada da função f no ponto 1, ela é igual a no ponto 1, não, no ponto 0. A derivada de f no ponto 0, isso aqui é igual a 1 menos 1, que é igual a 0. Isso aqui vai acontecer. Então, quando eu olhar para essa conta, eu sei que é exponencial de x, pessoal. Na pior das hipóteses, com esse meu x sendo maior do que 0, será igual a 1. É isso mesmo. Eu ganho que essa é a minha expressão para exponencial de x menos 1. Isso aqui tem que ser maior do que 0. Verdade isso? Não é? Então eu ganho que a minha função derivada, que é a minha exponencial de x menos 1, isso aqui tem que ser maior do que 0. Donde a minha função f de x, ela é crescente. Onde que ela é crescente? No intervalo de 0 a mais infinito. Aí, pessoal, eu vou olhar para a imagem da função no ponto 0. Como? F no ponto 0 é igual a exponencial de 0 menos 0, que é igual a 1. Então, sempre que meu x for maior ou igual do que 0, sempre que meu x for maior do que 0, o que temos, pessoal? Que a minha f de x tem que ser maior do que a f de 0, que é 1. Então, isso aqui é maior do que 0. Como isso aqui é maior do que 0, onde eu vou ganhar que exponencial de x menos x tem que ser maior do que 0. Isso aqui vai implicar que a exponencial de x tem que ser maior do que x para todo x maior ou igual do que 0, pessoal. Então, com isso, eu ganho que a minha função exponencial de x tem que ser maior do que x, pessoal. E esse nosso exemplo fica resolvido. Então, agora eu sei quem é maior. É a exponencial de x. Ele é maior do que x. Se esse meu x é maior ou igual do que 0. O próximo exemplo, ele é parecido com esse. Eu quero mostrar que para todo x maior ou igual do que 0, exponencial de x é maior do que x ao quadrado sobre 2. A ideia é a mesma. Eu vou considerar a função g. Então, seja a seguinte função, pessoal. A função g de x como sendo a função exponencial de x menos x ao quadrado sobre 2. Aqui para todo x maior ou igual do que 0. O que temos, pessoal? Eu tenho que essa função ela é diferenciável. Ela é diferenciável onde, pessoal? No intervalo de 0 a mais infinito. Daí, eu vou calcular essa derivada e vou estudar o sinal dessa minha derivada. Então, daí, derivando essa minha função g, eu obtenho a exponencial de x menos x. É isso que eu vou obter. Exponencial de x menos x. E aí, pessoal, eu já sei pelo exercício A
que isso aqui é maior do que zero. Isso aqui por onde? Isso aqui eu utilizei o exercício anterior. Já concluo isso aqui. Exercício anterior. Então eu ganho que a minha função g é uma função crescente. Então assim, a minha função g de x, que é a função exponencial de x menos x ao quadrado sobre 2, ela é crescente. Ela cresce onde, pessoal? No intervalo de 0 a mais infinito. Pessoal, mas o que é exponencial? Mas o que é g no ponto zero? Ora, a minha função g no ponto zero, ela é exponencial de 0 menos 0, que é igual a 1, que por sua vez é maior do que 0. A função sendo crescente, onde o fato da função ser crescente, eu vou ganhar aqui todo x maior do que 0, vai implicar que a minha função g de x, ela tem que ser maior do que g de 0, que é maior do que 0. Isso aqui vai me dizer que é exponencial de x menos x ao quadrado sobre 2 tem que ser maior do que 0, que é o mesmo que afirmar que a exponencial de x tem que ser maior do que x ao quadrado sobre 2, pessoal. Então, com isso, eu consigo argumentar que a função exponencial de x ela é maior do que a função x ao quadrado sobre 2. Foi isso que eu consegui fazer. Como consequência, eu posso olhar para esse meu limite, que é o limite da função exponencial de x sobre x, quando esse meu x tende a infinito, e posso calcular esse limite. E agora, como é que eu calculo esse limite, né, pessoal? Como é que eu faço essa continha? Como é que eu calculo esse limite? Então, note que quando você olhar para a função exponencial de x, ela é maior do que a função x ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai me dizer que exponencial de x sobre x, isso aqui é maior do que x ao quadrado sobre 2x, que é igual a x sobre 2, aqui para todo x maior ou igual do que 0, pessoal. Aí, qual o próximo passo? Como? Quando eu aplicar o limite, fazendo o x tender a mais infinito, pessoal, a função x sobre 2, esse meu limite é igual a mais infinito, então eu vou ganhar que para qualquer delta, para qualquer epsilon que você considerar, você vai garantir que existe um delta maior do que 0, tal que sempre que esse meu x for maior do que delta, isso aqui vai me dizer que x sobre 2 é maior do que epsilon. Isso aqui vai me dizer. Só que como a função exponencial de x sobre x é maior do que x sobre 2, ora, a função exponencial de x sobre x, ela é maior do que x sobre 2, que é maior do que esse epsilon qualquer, onde o limite da função exponencial de x sobre x, quando x tende a mais infinito, isso aqui também é igual a mais infinito, pessoal. Então agora eu consegui calcular mais esse limite e ele está aí. Essa função tem limite infinito, mais infinito, quando o x tende a mais infinito, pessoal.
É isso que aconteceu. Perguntas? Dúvidas, pessoal? Tá tudo tranquilo até aqui? Ou não? Então, continuando, pessoal. O que dá para fazer, pessoal, é simplesmente olhar para derivadas de ordem superior, pessoal. Então, o que vem ser essa derivada de ordem superior? O que é que já temos? Então, já sabemos que a minha função f de x, sendo derivável onde, pessoal? Sei lá, vou considerar o intervalo i. Só o intervalo i, vou considerar, pronto. Essa minha função sendo derivável em i, o que temos, pessoal? Temos que a sua derivada, ela define uma nova função. Então, essa derivada, no ponto x, ela passa a ser uma função. Isso aqui é uma função. Essa minha função agora está definida onde? Definida nesse mesmo intervalo i, que é onde essa derivada faz sentido. Daí, pessoal, se eu chamar essa minha função derivada de g, daí chamando de g de x, essa função derivada, o que temos, pessoal? Eu tenho que essa minha função g, ela é derivável. E mais, eu sei derivar essa minha função g. Além disso, eu sei como derivar essa função. Derivar a função g no ponto x é eu derivar em relação à variável x a função derivada primeira da função f em relação à variável x. É isso que vai acontecer. Então quando chegar bem aqui, eu vou acrescentar uma nova definição. Isso aqui vai ser a derivada segunda da função f em relação à variável x. Então, pessoal, assim, essa minha f ponto ponto é chamada derivada de segunda ordem, ou segunda derivada, da função f de x é esse o nome que ela recebe. Podemos denotar essa derivada, pessoal, da seguinte maneira. Então, podemos denotar. Essa minha derivada segunda dessa forma aqui, derivada segunda de f em x. Faz sentido também essa derivada. Isso significa que eu estou calculando a derivada segunda da função f, calculei a primeira derivada e em seguida eu calculo a segunda derivada. Aí, pessoal, se esse negócio fizer sentido, eu posso definir a derivada terceira, a derivada quarta, a derivada quinta, a derivada de ordem n. Então, continuando com o mesmo raciocínio,
Continuando com o mesmo raciocínio. Ah, ficou feio. Continuando com o mesmo. Coloca a mesma ideia, pronto. O que obtemos, pessoal? A derivada terceira, que pode também ser notado como derivada de ordem 3, da função f em relação à variável x, que isso aqui é você derivar em relação a x a função derivada segunda, pessoal. Posso definir a derivada de ordem 4. A derivada de ordem 4, aqui já vai ficar muita linha, não é isso? Então eu vou colocar aqui um algoritmo romano, pessoal. Então a derivada de ordem 4 no ponto x, que é a derivada, a notação pode ser também essa aqui, que isso aqui é você derivar em relação à variável x, a derivada terceira da função f em relação à variável x. Eu continuo até a derivada de ordem n, pessoal. A derivada de ordem n, que você também pode denotar desta forma aqui, é simplesmente você derivar em relação à variável x a derivada de ordem n menos 1 da função f em relação à variável x. É isso aqui, pessoal. E com isso você ganha novas outras funções. Sempre que isso fizer sentido, você pode calcular essas derivadas. Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da função f de x como sendo igual à função x ao quadrado mais x. Então, o que temos? A derivada primeira dessa minha função é 2x mais 1. A derivada segunda para essa minha função é eu derivar em relação a x a derivada primeira. Deixa eu escrever aqui. Aí eu derivar em relação à variável x a derivada primeira, que é a mesma coisa que derivar em relação à variável x a função 2x mais 1. Só que essa conta você sabe fazer e ela é igual a 2. Eu posso continuar e calcular a derivada terceira. Então a derivada terceira dessa minha função f em relação à variável x é eu derivar em relação à variável x a derivada segunda. Só que a derivada segunda é eu derivar a função constante igual a 2. E essa função é igual a 0. A derivada quarta, pessoal. A derivada quarta é você derivar em relação à variável x a derivada terceira da função f no ponto x. Só que isso é você derivar em relação à variável x a função constante igual a 0. Isso aqui ainda é igual a 0. Então você pode fazer essa mesma continha que você vai obter a derivada de ordem n para essa nossa função.
Outro exemplo, se eu pegar, por exemplo, a função f de x como sendo a função exponencial de x, o que temos, pessoal? A derivada primeira da função exponencial de x é você derivar a exponencial de x, que é igual a exponencial de x. Isso aqui vai me dizer que a derivada segunda da função f é eu derivar em relação à variável x a função exponencial de x, que ainda é igual a exponencial de x. Eu posso continuar com essa mesma ideia, calcular a derivada de ordem n da função f, que ainda vai ser você derivar em relação à variável x, a função exponencial de x, que ainda é igual a exponencial de x. Então, a função exponencial de x ela possui infinitas derivadas, e suas derivadas são ela mesma, pessoal. Um outro exemplo, eu vou pegar a função f de x como sendo igual à função seno de x. Aí o que temos? A derivada primeira da função seno é a função cosseno de x. A derivada segunda da função seno é eu derivar em relação à variável x a função derivada primeira da função f de x, que é derivar a função cosseno. Só que derivar a função cosseno de x, pessoal, isso aqui é igual a menos o seno de x. Faço a mesma conta para a derivada terceira. Isso aqui é eu derivar em relação à variável x a função derivada segunda de f. Só que isso aqui ainda é eu derivar em relação à variável x a função menos o seno de x. Só que quando eu derivar a função seno de x, eu obtenho o cosseno de x. Então isso aqui é menos o cosseno de x. Faço a derivada de ordem 4. A derivada de ordem 4 no ponto x é eu derivar em relação à variável x a função derivada terceira. Só que isso aqui é eu derivar em relação à variável x a função menos o cosseno de x. Se eu derivar a função menos o cosseno de x, eu obtenho menos o seno de x. Menos com menos é mais. Então aqui eu obtenho o seno de x. Então a quarta derivada da função f, pessoal, vai coincidir com a função f. Percebam. Note que, isto é, a derivada de ordem 4 da minha função f, ela coincide com a função f, pessoal. Isso foi o que aconteceu aqui. Você derivou 4 vezes. Na quarta derivada, você conseguiu encontrar a função f que foi dada no nosso exemplo, que foi a função seno de x.